Livro do profeta Oséias, capítulo 11, versículos 1 a 4. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles, como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom dia, minha irmã. Bom dia, meu irmão. Hoje é dia 19 de novembro de 2023. É domingo. Hoje é dia da bandeira, sabia? 19 de novembro, dia da bandeira. Então é dia da gente aí se lembrar da bandeira do Brasil e orar pela nossa nação, né? Orar e até cantar, né? E cantar aquele louvor, né? Já bem antigo aqui da comunidade evangélica de Nilópolis. Eu tô aqui em Nilópolis. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção, né? Um dia, Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou, diz a música, de uma forma especial. Então, meu irmão e minha irmã, eu estou emocionada. Porque esse texto de Oséias, ele é muito forte e ele é muito sério, né? Tem o lado do amor de Deus como pai. Estou quebrando o protocolo, né? Tanto que a meditação de hoje, da nossa irmã Rita, lá do estado do Tennessee, nos Estados Unidos, é paternidade. O título da meditação é esse, paternidade. Então, esse texto fala da paternidade de Deus. É esse Deus que ama você e a mim profundamente, mas tem o outro lado da moeda, né? Eles não atinaram, eles não entenderam que era Deus que os curava, que é Deus que os ama, né? A gente está no Antigo Testamento, o texto está falando sobre isso, mas tem muita gente hoje, né? E é por isso que eu estou emocionada aqui. Tem muita gente hoje que não atina, que não entende que é Deus quem os cura, é Deus quem os ama, é Deus quem os chama. Então, meu irmão e minha irmã, nesse 19 de novembro, saiba, é Deus que te cura, é Deus que te ama, é Deus que te chama, é Deus que te atrai com cordas de amor, como diz esse texto, né? Esse texto é muito lindo. Então, eu tive que quebrar o protocolo hoje e já começar falando do texto nesse 19 de novembro. É teu aniversário? Deus te abençoe de uma forma muito especial, meu irmão e minha irmã, com esse amor nesse dia, né? E você que completa aí mais um dia de vida, né? Como eu, saiba, Deus te ama profundamente, né? E que Ele te abençoe e abençoe a mim também com esse amor. Então, já que eu já estou falando do texto, vamos continuar e depois nós falamos nossos versículos, tá bom? Vamos fazer um domingo diferente hoje, até porque domingo é o dia do Senhor, não é isso? É o dia da ressurreição do Senhor. Então, todo domingo é dia de ressuscitar os sonhos, os projetos. Vem mais uma semana aí que está só começando, né? Uma semana novinha em folha, para que a gente possa vivê-la, né? Aí, pensando nesse amor de Deus. Então, o texto
começa dizendo: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Por que Israel menino, né? Porque esse Israel que ainda não conhecia o pai, né? Esse Israel que está lá no Egito, Moisés não conhecia Deus. Ele conhecia Deus muito pouco, tanto que foi necessário aí 80 anos, né, de preparação, né? 40 no Egito, né, mais 40 fora do Egito, e aí quando ele volta, né, depois da experiência ali da sarça, né, daquela planta que pegava fogo e não pegava fogo, né, e não se consumia ao mesmo tempo, e aí ele começa a entender quem é Deus. Então, quando Israel era menino, quando Israel ainda não tinha o entendimento, né, lembra da carta de Paulo lá, 1 Coríntios capítulo 13, né, quando diz, se eu sou menino, eu penso como menino, eu sinto como menino, né? Mas desde o momento que eu passo a ser homem, eu vou pensar como homem, eu vou sentir como homem, né? E vou agir como homem, diz o apóstolo Paulo lá, 1 Coríntios capítulo 13, quando ele fala sobre o amor, né? E aqui, Israel era menino, né? E ele diz: do Egito eu chamei o meu filho, diz o profeta, mas é o próprio Deus falando na voz do profeta Oséias. E eu não sei se você assistiu, né, aquele filme Êxodos, né? O filme é belíssimo. Muita gente criticou o filme. O filme tem coisa que não está na Bíblia e não sei o quê. Mas é muito interessante ver, sabe? Porque o filme tem uma sacada sensacional. Estou até arrepiada. Quando Deus vai falar com Moisés, nesse filme, no filme Êxodos, Deus vem na forma de um menino, tá? E aí Moisés está ali arregimentando um exército, né, para poder sair do Egito, lutar, aquela coisa toda. E aí Deus vem na forma de um menino e olha para a cara de Moisés e conversa com ele, né, e faz uma carinha assim de menino travesso e diz assim para Moisés: espera para você ver o que eu vou fazer. E é muito legal, sabe por quê? Nós somos, segundo o Gênesis, a imagem e semelhança de Deus. Mas na maioria das vezes, nós pensamos em Deus a nossa imagem e semelhança. Não é verdade? Tanto que muitos de nós precisamos ser curados na nossa alma porque temos dificuldade de lidar, né, com Deus como Pai, né? Por quê? Porque muitos de nós tivemos problemas nos nossos relacionamentos com nosso pai, nossos pais, né? Mas no sentido do pai, né? O pai terreno, né? E muita gente tem dificuldade com Deus, né? Como mãe, porque Deus é pai, é mãe, é irmão, né? É amigo, porque tiveram dificuldades também com sua mãe, né? Por que eu estou dizendo que Deus é mãe, né? Você tem textos na Bíblia que diz: eu te gerei, né? Quem gera é a mãe, né? Pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Na Isaías 49:15. Todavia eu não me esqueço de ti. Então eu sou muito mais do que tua mãe, né? Então a gente tem essa dificuldade. E aí, ali no filme, aquele Deus menino é porque Israel era menino. Então Israel pensava em Deus como um menino travesso, que estava ali fazendo aquelas pragas, né, acontecerem e tal, como se fosse uma brincadeira. E não é nada disso, né? As pragas são para mostrar a glória de Deus, as pragas no Egito, e o texto veio para nós para que a gente entenda que o que está acontecendo ali no Egito não é uma guerra de titãs, não é uma batalha de titãs como na mitologia grega, não. Deus é muito acima dos deuses do Egito. A mensagem que está por trás é essa: não acredite em deuses que têm forma, que têm cara, né, que têm corpo, e que são responsáveis por uma única área, que era a questão do Egito.
né? Você tem Ísis e Osíris no Nilo, né? E aí o Nilo vira sangue. Você tem lá o Deus né, o Deus das moscas. E aí quando as moscas vêm é para mostrar que aquele Deus não tinha força. Você tem o Deus dos sapos, né, das rãs e tal, das pererecas e tal, né, o Deus a quem eles sacrificavam que segurava essas pragas, né, o dos gafanhotos. Então Deus é muito além disso. Todas as áreas da nossa vida e tudo na natureza, e inclusive a gente, né, somos obra de Deus. Ele criou todas as coisas, né? Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então, tudo que existe na terra é criação de Deus, é do Senhor e nós somos do Senhor. Então, veja o filme, tá? Você vai perceber. E tem um outro momento em que eles estão conversando, Deus e Moisés, né? E aí Deus vira para ele e fala assim: eu gosto de você, Moisés, o menino, né? Porque nem sempre a gente concorda, mas a gente pode conversar. Nem sempre eu vou concordar com Deus, né? Na minha teimosia, mas a gente pode conversar. Eu posso chegar para Deus e apresentar, né, a minha vida. Hoje de manhã mesmo eu estava falando com Deus, hoje de manhã não, hoje de madrugada, né? Eu aprendi isso com a missionária de May Williams, né? Que ela diz assim: Deus, Pai, aqui está sua neguinha, né? E aí eu digo: Deus, Pai, aqui tá sua Alê, né? Que é a maneira como a minha família me chama carinhosamente, né? Como é que a tua família te chama carinhosamente? Se apresente para Deus, né? É neguinha, é Alê, é pretinha, é branquela, né? Como é que ele te chama? É algo com inha, né? Ou inho, né? Tem isso, né? Esse diminutivo carinhoso. Então, é muito legal pensar nisso, tá? Então, mas não, saiba, Deus não é menino, tá? Deus é pai. Ele é pai. E aí o versículo 2 de Oséias 11, quanto mais, aí foi aqui que eu comecei a me emocionar, né? Quanto mais eu os chamava, tanto mais eles se afastavam de mim. Não faça isso. Quanto mais Deus te chamar, aproxime-se dele mais e mais. E diz, eles sacrificavam a Baalins, né, que é aos outros deuses, e queimavam incenso às imagens de escultura. Mas fui eu que os ensinei. Fui eu que ensinei Efraim a andar. Efraim aqui é uma metonímia. Metonímia é uma figura de linguagem que coloca uma pessoa, uma localidade, mas aquilo faz referência ao todo, tá? Então, fui eu que ensinei meu povo, né, a andar. Tomei-os nos meus braços, mas eles não entenderam. Na outra versão que eu li, eles não atinaram para isso. Eles não entenderam que era eu que os curava. E foi como eu comecei, né? Entenda. É Deus que te cura, é Deus que me cura, né? Além de eu estar emocionada, eu também estou um pouquinho resfriada e peço aí que você ore por mim, né? Porque esse calor, ventilador em cima, eu não lido bem nem com ventilador e nem com ar-condicionado, tá? Então, e também do jeito que estava até ontem, não dava para dormir sem o ventilador, mas o ventilador me faz menos mal que o ar-condicionado, né? Então, e não dava para colocar o ventilador para a parede, porque o vento que vinha quente, né? Então, mas eu já estou me medicando e tá tudo bem, mas necessito das orações, tá bom? E o verso 4. Eu os atraí, né? Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Tem um texto semelhante a esse em Jeremias capítulo 31, versículo 3.
tá? Quando Deus diz que nos atraiu com laços de amor, com cordas de amor, com cordas humanas, né? Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o pescoço e me inclinei para dar-lhes de comer. Gente, não dá para não se emocionar com isso aqui. Desculpa, não dá. Pensa numa mãe dando comida a uma criança pequenininha que é teimosa e não quer comer. Pensa no aviãozinho, o babador suja todo, né? É isso que a nossa irmã Rita falou ali na meditação, né? Ela e o esposo com os filhos, né? É isso aqui que Deus faz com a gente. Ele quer nos alimentar e a gente joga a colher longe, cai no babador e a gente demora a comer, a gente faz teimosia. Pois é. É isso aí. Mas ele continua se inclinando para nos dar de comer. E ele é para nós como quem alivia o jugo de sobre o pescoço. Tem alguma coisa pesando no teu pescoço? Se você está aí, né, sentado agora, vai aí nos teus ombros, né, toca aí. Ó, o meu tá doendo. A tensão, né, do dia a dia. Ontem faltou luz aqui em Nilópolis, na região onde eu tô. E minha mãe ficou nervosa e aí eu já não sabia mais o que fazer, né? Tá sem luz, tá calor, tá... E eu já não sabia mais o que fazer e eu só orava, né? Ia tentando distraí-la, botei as velas, a gente lanchou, mas imagina você foi mais ou menos 1h30 sem luz, né? Até que ela parou de se irritar e foi deitar e falou, vou ficar aqui, né? Mas a tensão fica. Então, olha aí, vai aí, né? Toca aí no teu ombro, aí nos dois lados, aí, né? No trapézio, né? Deus é para mim e para você, como aquele que alivia o jugo de sobre o pescoço. Essa tensão vai sair, porque Deus faz isso, tá? Então, meu irmão e minha irmã, nessa manhã, Deus é maravilhoso, né? Ele lava o rosto da gente com lágrimas frescas, né? Não são lágrimas quentes. Sabia que tem uma diferença? Lágrimas de amor, de emoção, de cuidado, de carinho, são frescas. Lágrimas de mágoa, né? Lembra? Mágoa é má água, né? Lágrimas de falta de perdão são quentes, descem quentes, né? Mas as lágrimas de emoção, né? Quando Deus toca no nosso coração, são frescas e ajudam a aliviar a tensão, tá? Pois é. Ó, por incrível que pareça, já tá doendo um pouquinho menos aqui. Até o final da meditação vai ficar tudo bem, tá bom? Então que nessa manhã você receba esse cuidado, esse carinho, esse amor de Deus, essas cordas de amor te envolvam, essas cordas humanas te atraiam, né? E mesmo que você seja menino ou menina no relacionamento com Deus, Ele te ama profundamente e Ele te chama, Ele te cura, Ele tira o jugo de sobre os teus ombros, Ele se inclina para te alimentar. Portanto, não faça como o povo fez. Não se afaste dele, tá? Não se afaste dele. Entenda que é ele que está falando com você, que está te amando, te curando, te aliviando nessa manhã. Tá bom? Vamos fazer o seguinte. Eu vou ler a meditação da nossa irmã Rita e depois nós falamos os versículos. Tá bom? A epígrafe é o versículo 4 de Oséias 11. Atraí-os, ou seja, eu os atraí
com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o pescoço e me inclinei para dar-lhes de comer. Diz ela, lembro-me de como meu marido e eu ficamos entusiasmados quando nossos filhos deram os seus primeiros passos vacilantes enquanto os segurávamos pela mão. Também me lembro da confusão na hora de alimentar nossos filhos quando eram pequenos, com comida nos babadores, no chão e em nós mesmos. Meu marido e eu gostamos de estar totalmente envolvidos na paternidade. Desculpe. Na leitura de hoje de Oséias, Deus está totalmente envolvido na educação dos filhos de Israel. Eu imagino Deus como um pai amoroso, ensinando Israel a andar, levantando-o em um abraço e curvando-se para alimentá-lo. Que imagem linda e poderosa de nosso Deus Pai. Somos filhos de Deus e Ele nos alimenta continuamente com graça e misericórdia, assim como um pai amoroso faz. Quando tropeçamos, Deus está lá para nos levantar e nos guiar. Deus nos conduz com cordões de bondade e laços de amor. Abraça-nos e nos alimenta com amor e paciência. O papel dos pais nunca termina, mesmo depois que os filhos se tornam adultos e saem de casa. Como os pais humanos, nosso Deus Pai continua nos guiando e nos direcionando, não importa quantos anos tenhamos. Sejamos filhos gratos. Vamos orar com a Rita? Obrigada, Deus, por ser nosso Pai sempre. Ajuda-nos a recorrer a Ti como nossa principal fonte de amor e cuidado. Em nome de Jesus. Amém. Pensamento para hoje: Deus cuida de mim com amor todos os dias. Oremos pelos pais e filhos. Vamos orar. Eu estou ouvindo a minha mãe, tá? Eu estou na minha prima Fátima, eu estou ouvindo a minha mãe. Então, se por acaso ela vier aqui onde eu estou, eu vou falar com ela e a gente fala os versículos, tá bom? Aproveitando que minha mãe está aqui, Senhor, eu quero orar pelos pais e filhos. Eu abençoo a vida da minha mãe. Meu pai não está mais aqui conosco, mas eu abençoo também a vida dos pais e mães e filhos e filhas e este relacionamento, Pai. Eu abençoo. Se precisa haver cura, que haja cura, Senhor, nesse relacionamento. Que haja perdão, que toda má água vá embora e a tua água boa, cristalina, potável, maravilhosa, lave a alma e o coração. Lave as lembranças e tudo seja renovado para a honra e glória do teu nome. Que esse domingo seja verdadeiramente o domingo da ressurreição. Em nome de Jesus, amém. Te pedimos, Pai, nessa manhã, nos abençoa com renovação de forças. Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Nos abençoa com fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Nos abençoa, Pai, com alegria. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Salmo 30, versículo 5. Porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nos abençoa, Senhor, com a tua companhia e a tua vitória. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nos abençoa com a tua provisão e a tua tranquilidade. Salmo 23, versículos 1 e 2.
O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Nos abençoa, Pai, nessa manhã com a tua novidade. Porque tu dizes para nós em Isaías capítulo 43, versículo 19, eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que ponho um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Nos abençoa, Pai, nessa manhã com a tua luz. Teu filho Jesus, em João capítulo 8, versículo 12, de novo lhes falou, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Nos abençoa, Pai, nessa manhã com perseverança. O profeta Abacuque, teu servo, capítulo 3, versículos 17 a 19, diz para nós, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas da malhada e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Ele faz os meus pés ligeiros como os das corças e me faz andar altaneiramente. Pai, nessa manhã, nos abençoa com a tua paz. Teu filho Jesus, em João capítulo 14, versículo 27, disse aos seus discípulos e diz para mim e para o meu irmão e minha irmã que está do outro lado, que é teu discípulo, que é tua discípula. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Pai, nos abençoa com confiança. Salmo 56, versículo 3, o salmista diz, quando eu estiver com medo, hei de confiar em ti. Nós confiamos em ti e te agradecemos, Pai, por esse dia maravilhoso, mais uma semana que o Senhor está nos dando. Obrigada, em nome de Jesus. Obrigada também por aqueles que completam mais um ano de vida, nesse 19 de novembro, Dia da Bandeira. Abençoa o nosso país, Senhor. Abençoa o nosso país. Que essa nação te exalte, que essa nação te bendiga, que essa nação te sirva, Senhor. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, diz assim a tua palavra. Muito obrigada, Pai, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Te dê uma semana maravilhosa, um domingo maravilhoso na sua presença. Obrigada pelas suas orações e continua aí orando. Tá bom? Por mim e pela minha família. Pela minha saúde, especificamente. Deus te abençoe. Pela saúde da minha mãe, do meu irmão e de todos aqui. Tá bom? Da minha prima Fátima, de todos aqui. Deus te abençoe. Amém. Beijo no coração.